A sinhá ergueu a mão pela última vez antes de descobrir que aquela escrava não era quem ela pensava. O que aconteceu nos segundos seguintes mudou tudo. Essa mulher escondia um segredo que colocaria toda a fazenda de joelhos. Você vai descobrir como uma pessoa considerada propriedade virou o jogo contra seus opressores. Como a verdade veio à tona de forma devastadora, e como o destino de todos foi reescrito em questão de horas. Fique até o final, porque a reviravolta vai te deixar sem palavras. Era 1852. Fazenda Santa Vitória, interior do Rio de Janeiro. Dona Elvira Mendonça acordava todos os dias às 5 da manhã para supervisionar o trabalho nas lavouras de café. Ela não era apenas a esposa do fazendeiro. Ela era Otera Dawson, enquanto o marido, Coronel Augusto Mendonça, passava meses viajando para negociar café no porto. Dona Elvira comandava tudo com punho de ferro. As escravas temiam mais ela do que qualquer feitor. Mas entre todas as pessoas escravizadas naquela propriedade, havia uma que Dona Elvira odiava com um ódio especial. Seu nome era Joana. Joana chegou à fazenda há 3 anos, vinda de um leilão em Valongo. Ninguém sabia exatamente de onde ela tinha vindo antes. Os registros diziam apenas Costa da Mina. Ela era alta, postura ereta, olhar firme. Dona Elvira percebeu desde o primeiro dia que aquela mulher era diferente. Joana não abaixava a cabeça completamente. Obedecia às ordens, sim, mas sempre com uma dignidade que irritava profundamente a sinhá. Era como se ela guardasse algo por dentro, uma força silenciosa que não podia ser quebrada por chicote ou humilhação. Dona Elvira fazia questão de humilhar Joana publicamente, colocava ela nos trabalhos mais pesados, diminuía a ração, inventava faltas onde não havia, mas Joana permanecia de pé, trabalhava em silêncio. Seus olhos nunca mostravam medo, e isso deixava Dona Elvira cada vez mais enfurecida. A sinhá não entendia como uma escrava podia ter tanta altivez, como ela não se curvava por completo. Um dia de agosto, Dona Elvira estava recebendo visitas. Mulheres da alta sociedade fluminense tinham vindo para o chá da tarde. A mesa estava posta na varanda com porcelanas importadas, doces finos, flores recém-colhidas. Joana foi designada para servir. Dona Elvira viu ali a oportunidade perfeita. Na frente de todas aquelas senhoras, ela iria finalmente quebrar o espírito daquela escrava atrevida. Joana entrou com a bandeja de prata. Servia o chá com movimentos precisos, controlados. Dona Elvira observava cada gesto, esperando o momento certo. Quando Joana se aproximou para servir a própria sinhá, Dona Elvira deliberadamente esbarrou na xícara, fazendo o líquido quente respingar na toalha bordada. As visitas se assustaram. Joana permaneceu imóvel. Dona Elvira levantou-se furiosa, teatral. Acusou Joana de desajeitada do incompetent, de ter manchado uma toalha que valia mais do que ela. As visitas ficaram constrangidas com a cena, mas não intervieram. Era assim que as coisas funcionavam. Dona Elvira ordenou que Joana se ajoelhasse ali mesmo, na frente de todas. Joana hesitou por 2 segundos. Apenas 2 segundos. Mas foi o suficiente para Dona Elvira perder completamente a compostura. Ela pegou o chicote pequeno que sempre carregava na cintura e ergueu o braço. As visitas desviaram o olhar. Joana fechou os olhos. Mas antes que o golpe viesse, uma voz grave ecoou pela varanda. Era Pai Tomás, o escravizado mais velho da fazenda. Ele tinha quase 70 anos. Trabalhava ali desde que a propriedade foi fundada. Era respeitado, até pelos feitores, por seu conhecimento sobre as terras e as plantações. Ele nunca interferia em nada. Mas naquele momento ele deu um passo à frente e disse uma única frase. Dona Elvira, a senhora não sabe quem ela é. O silêncio foi absoluto. Dona Elvira abaixou o braço lentamente, o rosto vermelho de raiva e confusão. As visitas olharam umas para as outras, sem entender. Joana abriu os olhos e fitou Pai Tomás com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia gratidão. Dona Elvira caminhou até Pai Tomás. O que você disse? Escravo? Pai Tomás não recuou. Repetiu. A senhora não sabe quem ela é. Se soubesse, não ergueria esse chicote. Dona Elvira estava tão chocada com a insubordinação que não conseguia falar. Nunca, em todos aqueles anos, Pai Tomás tinha desafiado uma ordem ou questionado qualquer coisa. Ela mandou que ele se explicasse imediatamente ou seria castigado publicamente. Pai Tomás respirou fundo. Eu a conheci antes. Sim, há muito tempo. Ela não é uma escrava qualquer. Ela é filha de rei. As visitas soltaram exclamações abafadas. Dona Elvira deu uma gargalhada nervosa, mas seus olhos demonstravam incerteza. Filha de rei.
Que absurdo era aquele? Pai Tomás continuou. Eu a vi quando era jovem, antes de ser trazido para cá. Ela era criança então, mas todos sabiam quem ela era. Seu pai governava nossa região. Ela foi capturada durante uma invasão, levada à força, vendida. Mas o sangue real não se apaga, sinhá. Não importa quantos oceanos ela tenha cruzado. Joana permaneceu em silêncio, mas uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Não era lágrima de dor, era de reconhecimento. Alguém finalmente sabia. Alguém finalmente tinha dito a verdade em voz alta. Dona Elvira sentiu o controle escorregando de suas mãos. Ela olhou para Joana de um jeito diferente agora. Não era possível. Aquela mulher que ela humilhava diariamente, que trabalhava nas lavouras sob o sol escaldante, que dormia no chão frio da senzala, era de linhagem real? As visitas começaram a cochichar entre si. O constrangimento tomou conta da varanda. Uma delas, Dona Beatriz, conhecida por suas opiniões mais progressistas para a época, quebrou o silêncio. Elvira, talvez seja prudente reconsiderar. Se o que esse homem diz é verdade, isso muda tudo. Dona Elvira sentiu a autoridade vacilando. Não muda nada. Ela é propriedade desta fazenda. Não importa quem ela foi, mas importava. E todos ali sabiam disso. Porque mesmo dentro da lógica cruel daquele sistema, havia códigos, havia hierarquias que vinham de antes do cativeiro. Descobrir que uma pessoa escravizada tinha origem nobre, criava um desconforto moral, até para os senhores. Não os fazia libertar ninguém, mas criava fissuras no discurso que usavam para justificar a escravidão. Se uma princesa podia ser escravizada, então a justificativa de inferioridade racial caía por terra. E isso era perigoso para o sistema inteiro. Dona Elvira dispensou as visitas abruptamente. Ordenou que Pai Tomás e Joana voltassem para a senzala. Ela precisava de tempo para pensar. Naquela noite, trancada em seus aposentos, Dona Elvira escreveu uma carta urgente para o marido, contou o que tinha acontecido, pediu orientações. Mas o coronel Augusto estava em Santos e a resposta demoraria semanas. Enquanto isso, algo mudou na fazenda. A notícia se espalhou. Todos na senzala agora sabiam que Joana era filha de rei. Os outros escravizados começaram a trotelar com uma reverência discreta. Pediam conselhos, ouviam suas palavras com atenção. Joana, que sempre tinha sido quieta, começou a falar, contava histórias de sua terra, falava da organização de seu povo, das leis, da justiça. Não incitava a revolta abertamente, mas plantava sementes de dignidade. Lembrava a todos de que eram seres humanos, não objetos. Os feitores perceberam a mudança. Relataram a Dona Elvira. Ela ordenou que Joana fosse isolada, trabalhando sozinha nos campos mais distantes, mas a essa altura, o estrago já estava feito. A fazenda inteira via Joana com outros olhos. E Dona Elvira, pela primeira vez na vida, sentia medo. Não medo físico, medo de perder o controle. Medo de que aquela mulher representasse algo maior do que ela podia conter. Me conta aqui nos comentários, você acha que Dona Elvira deveria ter tratado Joana diferente desde o início? Deixe a sua opinião. 3 semanas depois, chegou a resposta do Coronel Augusto. A carta era curta e direta. Venda essa escrava imediatamente. Não podemos ter esse tipo de situação aqui. Mande ela para o rio Pará-Amilalau. Que outro fazendeiro lide com isso. Dona Elvira sentiu um alívio amargo. Finalmente se livraria daquela pedra no sapato. Chamou o Fighter Moore e deu as instruções. Joana seria levada ao Rio de Janeiro na próxima semana. Mas a notícia vazou. Pai Tomás ouviu a conversa. Ele sabia que Joana sendo vendida para o Rio significava que ela provavelmente seria separada de todos que a conheciam. Talvez mandada para fazendas mais distantes, para o interior de Minas ou até São Paulo. Ele tomou uma decisão. Naquela mesma noite, Pai Tomás procurou Joana na senzala. Conversaram em voz baixa, em um dialeto que poucos ali entendiam. Ele propôs algo que poderia custar a vida de ambos: uma fuga. Joana recusou, inicialmente. Ela sabia que fugas mal sucedidas terminavam em morte. Mas Pai Tomás tinha um plano. Ele conhecia cada palmo daquela fazenda e das redondezas. Tinha contatos com quilombolas que viviam escondidos nas montanhas próximas. Havia uma rede de apoio que poucos sabiam que existia. Se conseguissem chegar até lá, Joana estaria segura, livre. Joana olhou nos olhos daquele homem velho que tinha arriscado tudo para revelar sua identidade. Ela pensou em sua terra distante, em seu pai que provavelmente já tinha morrido sem saber o destino da filha. Pensou em todos, que continuariam escravizados, se ela não fizesse nada, e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Vou.
Mas não vou sozinha. O plano era ousado. Joana e pai Tomás convenceria mais 10 pessoas a fugir juntas. Escolheriam noites sem lua. Levariam provisões escondidas ao longo de dias. Deixariam a fazenda por uma trilha que pai Tomás conhecia, que contornava a casa grande e os alojamentos dos feitores. Seria questão de horas até descobrirem a fuga, mas se tivessem vantagem suficiente, conseguiriam alcançar as montanhas. Nos 5 dias seguintes, os preparativos foram feitos em segredo absoluto. Joana conversava discretamente com aqueles que ela sabia que tinham coragem. Escolheu pessoas fortes, jovens, que aguentariam a caminhada. Entre eles estava Rosa, uma mulher de 30 anos que tinha sido separada dos filhos em um leilão anos antes. Estava Miguel, um homem que tinha cicatrizes de chicote nas costas, mas fogo nos olhos. Estava Benedito, jovem de apenas 16 anos, nascido na fazenda, que sonhava com liberdade desde que entendia o mundo. A noite escolhida chegou. Era outubro, tempo de chuvas. O céu estava carregado, trovões ao longe, perfeito. O barulho cobriria os sons da fuga. Um por um, os 12 escaparam da senzala. Encontraram-se no ponto combinado, perto do riacho nos fundos da propriedade. Joana olhou para trás uma última vez. Viu as luzes fracas da casa grande. Sentiu o peso de 3 anos de humilhação, de dor, de resistência silenciosa. Então virou-se e começou a caminhar. Pai Tomás ia à frente. Conhecia cada árvore, cada pedra. Eles caminharam a noite inteira. Quando o sol começou a nascer, já estavam a léguas de distância da fazenda. Mas sabiam que o pior ainda estava por vir. Assim que a fuga fosse descoberta, os capitães do mato seriam chamados. Cães seriam soltos. A caçada começaria. Na fazenda Santa Vitória, o alarme soou ao amanhecer. O feitor Mor foi até a senzala para escolher os escravizados que trabalhariam na casa naquele dia, e encontrou 12 pessoas faltando. Correu até Dona Elvira. Ela ficou lívida. Entre os fugitivos estava Joana. A escrava que ela mais odiava tinha conseguido escapar bem debaixo do seu nariz. Dona Elvira convocou imediatamente os melhores capitães do mato da região. Ofereceu recompensa generosa. Queria Joana de volta viva para castigá-la pessoalmente. Os homens saíram com cães, armas, cavalos. A perseguição estava em curso. Enquanto isso, no mato, o grupo de fugitivos lutava contra a exaustão. Tinham que manter o ritmo. Pai Tomás sabia que ainda faltava meio-dia de caminhada, até chegar ao território do quilombo. Rosa estava ficando para trás. Seus pés sangravam. Miguel a ajudou, colocando-a nas costas em alguns trechos. Joana ia na retaguarda, certificando-se de que ninguém ficasse perdido. Foi quando ouviram o latido dos cães ao longe. O coração de todos disparou. Os capitães do mato estavam mais perto do que imaginavam. Pai Tomás apressou o passo. Vocês precisam correr agora. Não podemos mais caminhar. Corram! Eles correram. Rosa gritou de dor, mas continuou. Benedito tropeçou. Levantou-se. Continuou. Os latidos ficavam mais próximos. Então aconteceu a segunda reviravolta. Quando pareciam estar encurralados, quando os cães já estavam quase alcançando-os, surgiram das árvores 10 homens armados. Não eram capitães do mato rã quilombolas. O líder deles se chamava Zeferino. Ele tinha combinado com pai Tomás de encontrá-lo pelo caminho, caso houvesse perseguição. Os quilombolas formaram uma linha defensiva. Enfrentaram os capitães do mato em um confronto rápido e violento. Disparos foram trocados. Um dos capitães foi ferido. Os cães foram contidos. E naquela confusão, os 12 fugitivos foram conduzidos para dentro da mata fechada, para caminhos que apenas os quilombolas conheciam. 3 horas depois, chegaram ao quilombo. Era uma comunidade escondida no alto da serra, cercada por vegetação densa. Havia cerca de 80 pessoas vivendo ali. Homens, mulheres, crianças, todos livres, todos dispostos a lutar pela liberdade. Joana caiu de joelhos quando entrou. Não, Jesus Tomás de Emma, pela primeira vez em 3 anos, ela estava livre. Zeferino olhou para Joana. Pai Tomás me contou quem você é. Aqui você não é escrava. Aqui você é quem sempre foi. Joana ergueu o rosto. As lágrimas corriam livremente agora. Ela não tinha que esconder nada. Não tinha que abaixar a cabeça. Não tinha que fingir ser menos do que era. Nos meses seguintes, Joana se tornou uma líder dentro do quilombo. Ela organizou plantações, ensinou técnicas de cultivo que aprendeu em sua terra natal,
Ajudou a resolver conflitos internos com sabedoria. Sua presença trouxe uma nova energia para aquele lugar. As crianças do quilombo ouviam suas histórias sobre reinos distantes, sobre a terra que ela tinha perdido, mas que guardava no coração. Dona Elvira nunca recuperou Juana. Ela pagou caro pelos capitães do mato, mas todos voltaram de mãos vazias. Um deles até foi ferido gravemente e sobreviveu por pouco. Assim, ela teve que explicar ao marido o prejuízo financeiro, a perda de 12 escravizados de uma vez, o prestígio manchado entre os outros fazendeiros. Coronel Augusto ficou furioso. Culpou a esposa por tudo, mas o pior para Dona Elvira não foi o prejuízo financeiro, foi o golpe no orgulho. A escrava que ela mais desprezava, que ela tentou quebrar repetidamente, tinha vencido Tim Escopado, tinha alcançado a liberdade, e mais do que isso, tinha provado que Dona Elvira nunca teve controle real sobre ela. Juana sempre foi livre por dentro, mesmo quando seus punhos estavam acorrentados. A história de Juana se espalhou. Outros fazendeiros ficaram sabendo. A história da escrava que era filha de rei, e que escapou com mais 11 para um quilombo nas montanhas, virou lenda na região. E cada vez que um escravizado ouvia essa história, uma semente era plantada. A semente de que era possível resistir, de que era possível escapar, de que a liberdade valia qualquer risco. 4 anos depois, em 1856, a Fazenda Santa Vitória teve mais 2 fugas, uma com 5 pessoas, outra com 7. Dona Elvira estava envelhecendo rapidamente. O cabelo ficou branco, as rugas se aprofundaram. Ela vivia atormentada, paranoica, com medo de novas fugas. Aumentou a segurança, contratou mais feitores, instalou correntes mais pesadas, mas nada disso importava. O espírito tinha mudado. E uma vez que o espírito de resistência é aceso, nenhuma corrente pode apagá-lo. Juana viveu no quilombo até o final de seus dias. Ela se casou com um dos homens de lá. Teve 3 filhos. Ensinou a eles sobre suas raízes, sobre a terra de onde ela vinha, sobre a importância de nunca baixar a cabeça. Seus filhos cresceram livres. Nunca conheceram correntes. Nunca conheceram o chicote. Viveram sabendo que eram descendentes de realeza, que tinham direito à dignidade, que eram seres humanos completos. Pai Tomás viveu até os 75 anos. Morreu em paz, sabendo que tinha feito a coisa certa, que tinha dado a Juana a chance de ser quem ela realmente era. Rosa reencontrou um dos filhos anos depois, em uma história que merece ser contada à parte. Miguel se tornou um dos melhores guerreiros do quilombo, defendendo a comunidade de ataques. Benedito aprendeu a ler e escrever com um dos membros mais velhos do quilombo, e registrou histórias que de outra forma teriam se perdido. E Dona Elvira, ela morreu amarga, em 1863, um ano após o marido. A Fazenda Santa Vitória foi vendida logo depois, dividida, transformada. Não existe mais. Mas o quilombo que acolheu Juana durou até depois da abolição, em 1888. Alguns descendentes daquela comunidade vivem até hoje na região, guardando as histórias, preservando a memória. A história de Juana nos ensina algo fundamental. Nos ensina que a dignidade humana não pode ser comprada, vendida ou quebrada. Que não importa quantas correntes sejam colocadas no corpo, o espírito pode permanecer livre. Que pessoas podem ser tiradas de suas terras, de suas famílias, de tudo que conhecem, mas sua essência permanece. Juana era filha de rei antes de ser capturada. Continuou sendo filha de rei quando estava escravizada, e morreu como filha de rei, livre, cercada pelos filhos, com a cabeça erguida. Dona Elvira achava que dominava Juana, achava que tinha poder sobre ela, mas ela nunca teve. O poder de Dona Elvira era uma ilusão sustentada por um sistema cruel e injusto. O poder de Juana vinha de dentro, vinha de quem ela era, e esse ninguém podia tirar. Quando Dona Elvira descobriu quem Juana realmente era, já era tarde demais. A Sinhá já tinha perdido tudo, a escrava já tinha vencido. Essa história nos faz refletir sobre quantas Juanas existiram e existem. Quantas pessoas foram e são subestimadas, diminuídas, oprimidas, mas que carregam dentro de si uma força que nenhum opressor consegue quebrar. Nos faz pensar sobre os sistemas injustos que ainda existem, sobre as correntes que ainda precisam ser quebradas, sobre a liberdade que ainda precisa ser conquistada. Juana provou que não importa o quão poderoso o opressor se acha, no final, a verdade sempre vem à tona, a dignidade sempre prevalece.
E a liberdade, quando conquistada, é mais doce do que qualquer coisa que pode ser dada ou tirada por outros. Dona Elvira tá esquecida. Ninguém se lembra dela com carinho ou admiração. Mas Joana vive na memória. Vive nas histórias contadas pelos descendentes daquele quilombo. Vive em cada pessoa que se recusa a ser diminuída, que mantém a cabeça erguida, que luta pela própria dignidade. Assim a achava que dominava a escrava, mas descobriu, tarde demais, quem ela realmente era. Uma mulher livre, uma filha de rei, uma vencedora. E agora eu quero saber de você. O que essa história te ensinou? Você conhece outras histórias parecidas? Deixa aqui nos comentários. Vamos manter viva a memória daqueles que lutaram pela liberdade. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito respeito e pesquisa para honrar essas histórias que não podem ser esquecidas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos juntos conhecer mais histórias que precisam ser contadas. Até o próximo vídeo.